Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor da Rede Federal, e hoje a gente vai falar sobre reabertura dos estabelecimentos. Esse vídeo tem como interesse situar o contexto atual e também discutir algumas possibilidades de melhoria das condições de retorno, de garantia de uma melhor situação de menor risco de contaminação. Então o contexto é um contexto de pandemia de Covid-19, onde a gente já sabe que esse vírus pode ser disseminado e existem riscos de contaminação associados à via aérea. Então ele é emitido pelas pessoas, permanece em suspensão no ar por até 2, 3 dias, pode ter um alcance de até 60 metros ou mais, porém ele só tem uma viabilidade, ele só permanece viável no ar por um período de 3 horas. Porém, observa-se que em superfície a viabilidade dele é mantida por um período maior, chegando a 3, 4 dias. A ideia é que a gente remova ele do ar antes que ele contamine até mesmo as superfícies. O que é que está em jogo? Está em jogo a saúde e a segurança dessas pessoas que vão estar utilizando e frequentando esse estabelecimento, sejam elas clientes ou sejam elas colaboradores. O contexto do sistema de climatização é que é um meio que está parado ou operando em carga parcial em um período relativamente longo, né? Os estabelecimentos estavam teoricamente fechados, portanto o sistema de climatização também deveria estar desligado ou operando em carga parcial. Isso também leva a uma condição onde esse sistema possui um alto potencial de risco de disseminação do coronavírus, principalmente se ele não estiver bem projetado e se ele também não tiver com manutenções em dia. Para ter uma situação de reabertura mais segura, existem algumas alternativas e dentre elas existe a melhoria do sistema de filtragem do ar-condicionado. O sistema de filtragem atual ele não tem eficiência comprovada para vírus e bactérias, e a implantação de um sistema de filtragem mais eficiente ela pode fazer uma retenção de vírus e bactérias da ordem aí de 65% a 85%, que essa eficiência pode ser ainda melhorada se a gente utilizar de equipamentos de radiação ultravioleta germicidas, que podem também contribuir com a redução e a degradação desses vírus que permanecem no ar. Observa-se aí que a simples implementação do sistema de filtragem F7, MERV13, ela não garante uma boa operação do sistema, pois esse tipo de filtro ele aumenta a obstrução, ele dificulta a passagem do ar no sistema de ventilação. Consequentemente, a tendência é que ele reduza as vazões e pode gerar até queima dos ventiladores. Então, a melhoria do sistema de filtragem requer uma análise do sistema de ventilação, requer uma análise dos equipamentos de ventilação, a fim de identificar se esse sistema vai suportar o uso de um filtro mais eficiente. Uma outra condição é o aumento da taxa de ar externo. Então a gente sabe que existem muitos estabelecimentos que não têm nenhum tipo de renovação de ar por ar externo, o que é irregular em relação às normas de climatização, em relação às resoluções da Anvisa, em relação às leis que tratam de PMOC. Porém, caso haja uma instalação que já tenha uma dada renovação de ar, a sugestão é que se aumente ao máximo, né, que se utilize o máximo potencial dessa instalação em termos de renovação de ar, ou seja, abrir ao máximo o registro de ar externo. Observa-se que o uso de ar externo, quanto mais se usa, a tendência é que aumente a temperatura do ambiente. É uma situação similar ao ar-condicionado do seu carro, onde você tem uma opção de recirculação e você tem uma opção em que há uma renovação de ar, né, entra um ar novo. E você observa que na opção de entrar um ar novo, ou o carro demora mais a esfriar, ou às vezes ele nem chega na temperatura adequada. Então, aumentar a capacidade de renovação de ar, ela requer também uma análise para identificar se o equipamento de climatização consegue atender a taxa de resfriamento necessária para garantir conforto térmico. Para os sistemas que não possuem nada de renovação de ar externo,
Existem também possibilidades, né, de equipamentos que podem estar adaptando esse sistema a ter um insuflamento de ar externo, que eles são chamados de unidades de tratamento de ar dedicadas a ar externo. Então existe a possibilidade de correção desses estabelecimentos que não tem nenhum tipo de renovação de ar, assim como também existe, a partir de análise, a possibilidade de aumentar a renovação de ar dos ambientes que já têm algum tipo de renovação de ar. Para qualquer tipo de análise, seja ela do sistema de ventilação, seja ela relativa à necessidade de ar externo, é importante que o estabelecimento tenha os projetos conforme construídos, de forma que o analista, seja um técnico ou um engenheiro, possa ter em mãos uma documentação que sirva de referência para análise do sistema de ventilação, para análise do sistema de climatização, verificar se os equipamentos têm a capacidade adequada, verificar se os ambientes estão recebendo a quantidade de ar necessária para fazer renovação de ar. Então é muito importante que o estabelecimento também tenha o seu projeto e o memorial descritivo conforme construído. Além disso, é importante que, se o seu sistema é um sistema central que atende a vários ambientes, que ele esteja testado, ajustado e balanceado. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que cada ambiente necessita de uma vazão de ar, tanto para a climatização, em termos de conforto térmico, quanto para a condição de renovação de ar. E se não houver um teste, ajuste e balanceamento, como é que a gente vai garantir que cada ambiente está recebendo a quantidade de ar necessária? Então, é necessário também, caso não tenha sido feito teste, ajuste e balanceamento no seu sistema de climatização, se ele for um central que atende vários ambientes, é importante que seja feito esses testes, ajustes e balanceamentos na retomada das atividades. Uma outra opção também que pode melhorar o risco, né, de reduzir o risco de contaminação associada à Covid-19 é garantir que a umidade relativa esteja na faixa aceitável, que é de 40% a 60%. E como é que você pode garantir essa faixa de umidade? Você pode instalar no seu ambiente um indicador, um termohigrômetro, que vai estar lá lhe indicando a umidade relativa do ambiente. E se você identificar que essa umidade está muito baixa, você pode utilizar de um umidificador. Mas o ideal mesmo é que você faça uma análise, né, consulte algum especialista, faça uma análise acerca do seu sistema de climatização, introduza no ambiente a questão da renovação de ar, porque a renovação de ar, além de diluir os contaminantes, diluir os vírus que vão estar dentro do ambiente, ela também vai contribuir para o controle de umidade relativa do ambiente. Então, uma análise é importante para garantir essa faixa de umidade e, consequentemente, também contribuir com a redução dos riscos de contaminação. Uma outra preocupação que surge nesse momento, principalmente nos sistemas que trabalham com água gelada, mas também é uma preocupação que existe nos equipamentos comuns, onde existe uma bandeja de condensado que pode ter permanecido com umidade dentro dela por um longo período de tempo, o que é propício para desenvolvimento de bactérias, fungos, etc. Dentre essas bactérias, uma se destaca, que é a Legionella, que ela pode estar ocasionando pneumonia. Então, o seu sistema, que está parado há um bom tempo com umidade, ele pode estar aí sendo, né, um local de desenvolvimento de Legionella, que pode ocasionar pneumonia nos colaboradores e clientes. Essas pneumonias podem gerar um certo caos, porque elas vão, de certa forma, ser associadas à Covid-19, que também é uma doença respiratória, e isso pode tanto induzir a uma nova parada, como também ela pode induzir a um caos no sistema de saúde e também ao risco à saúde dos clientes e colaboradores, porque essa pneumonia ela pode chegar a um estado grave. Então é muito interessante que seja feita uma análise do sistema de tratamento de água, dos equipamentos, das bandejas de condensado, para garantir que não haja ali uma fonte de bactérias que possam estar causando problemas respiratórios. Existe também uma opção para uma melhor condição do ambiente, que é induzir um tipo de escoamento, uma movimentação do ar,
direcional, vamos dizer assim, a gente pode fazer com que o ar entre limpo no ambiente após ser captado fora, né, um ar externo, ou após ser tratado por um sistema de filtragem eficiente com radiação ultravioleta, e aí a gente pega esse ar limpo, insere no ambiente em uma dada posição onde a gente precisa de ar limpo, por exemplo, uma posição onde o colaborador está operando, e induz uma remoção desse ar ou um retorno desse ar em um ambiente periférico, um ambiente distante de onde o colaborador fica. Dessa forma a gente pode ter a indução de um escoamento, né, limpo, um ar limpo onde a gente precisa, e se direcionando para uma região onde não haja tanto risco de contaminação. Dentre essas opções existe uma técnica chamada de fluxo de deslocamento, onde se insere um ar limpo por baixo, um ar puro e frio por baixo no ambiente, e à medida que esse ar começa a entrar em contato com pessoas ou com objetos aquecidos, qual é a tendência dele? Se aquecer e subir. E aí a gente vai ter um ar limpo na região baixa. À medida que ele vai entrando em contato com pessoas, ele vai subindo e se deslocando para a região superior do ambiente. Então o ar contaminado vai estar localizado nessa região superior, e aí você faz uma remoção por cima, removendo o ar contaminado desse ambiente. Então isso também é uma das formas de minimizar os riscos de contaminação e fazer a remoção de ar contaminado desse ambiente. Um outro ponto importante também é a questão da exaustão dos banheiros, principalmente se esses banheiros são públicos, são de acesso geral, como por exemplo banheiros de shoppings, né, onde várias pessoas vão estar acessando esse ambiente. E a gente observa que uma pessoa infectada, ao usar o banheiro, ela vai estar contaminando ali o vaso, e no procedimento de descarga a gente vai ter uma geração muito alta de gotículas contaminadas que vai estar se distribuindo pelo ambiente. Então é muito importante que haja uma captação de ar desse ambiente, uma exaustão, uma despressurização dos banheiros que dificulte que essas partículas, que esses contaminantes saiam de dentro daquele ambiente, certo? Que saiam para um local indesejado, como por exemplo fora do banheiro, na região de circulação, região de loja, etc. Então é importante que os sistemas de exaustão de banheiros fiquem ligados o tempo todo, garantindo despressurização dos banheiros e também fazendo remoção de parte dos contaminantes. A gente agradece aqui pela oportunidade de estar distribuindo aqui, compartilhando esse tipo de conhecimento. Se você tiver algum conhecimento também que pode estar divulgando por meio de comentários, a gente também vai estar muito feliz em receber o seu comentário, a sua dúvida e o seu conselho. Então, obrigado aí, galera.